Combinado? Tá certo. Entendeu tudo direitinho? Uhum. Já tá, é café com leite ou é na Vera? Eita, isso é da minha época, isso é velho demais, pelo Ai, amor de Deus. Jesus, eu tô só o leite aqui, nem café. Jane, você tá aí, tá escrito com cuidado, viu? Faça isso não. Só faltou uma bolinha de gude aqui para eu perguntar se era café com leite ou na Vera, para jogar a bolinha de gude. Como é que você tá, Ariane? Como é que tá o coração aí? Eu não dormi. Eu tô super ansiosa, gelada, tremendo. Ixi, eu tô 100% arrependida de ter abandonado o tratamento para ansiedade nesse momento. Vai ficar tudo bem. Ai, Jesus. Já tô Mas com vontade de chorar. você já veja como uma evolução. Se você disse que deixou o tratamento de lado, aí agora você vai considerar como sendo a primeira prova de que o tratamento, olha, foi nota 11, né? Ai, Jesus. A gente só perde o medo de se encarar. Exatamente. Priscila, você quer que eu lhe mande aqueles critérios de correção ou a Aninha já mandou para você? Se Ela você mandou, mas se você quiser mandar com o cabeçalho de Ariane, eu agradeço. Pronto, vou mandar para você agora e você só precisa tirar meu nome e colocar o seu, tá bom? Tá joia, tá joia. Ariane, eu vou fechar a câmera um minutinho enquanto a professora Ana chega. Aí eu vou mandar as fichas para as professoras e já já eu volto, viu? Dá uma respirada, Ariane. Puxa o ar, segura 4 segundos, espera e assopra mais 4 segundos. Tem uma mosca me aperreando aqui. Aí, eu acho que ela veio te ajudar. Olha, Juliana ali com a bebê. Oh, Meu Deus do céu. Deus. Maju, coisa linda. Ai, gente. Vai dar certo. Tenha calma, Ariane. É verdade. Estamos só aguardando a Ana Elisa chegar para a gente começar. Ai, Jesus. Ana chegou. Olá, Ana. Bom dia. Teu áudio está desligado. Espirizinho. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo em paz. Tudo, né, Professor- Ariane? Tudo, né, Ariane? Já que está ajeitando os termos, Ana, para nos mandar e disse que já já ele retorna para começarmos. Tá joia. Beleza. Vamos embora. Que hoje é sexta-feira, né? Estou. Todo mundo exausto, né, de final de semestre. Ave Maria, menina, que tanta coisa para fechar, que tanta coisa para fazer. Gente, parece que não tem fim. E você acredita que na minha cabeça 31 era hoje? O tempo todinho, sabe? No meu subconsciente, 31 era hoje. E ontem, quando fui fazer a ata de Bom Leandro, dia. Bom dia. bom dia, eu botei dia 30. Aí, quando foi ontem de noite, que meu filho falando comigo, mãe, amanhã já é primeiro, não sei o que, eu disse, meu Deus do céu, o PIBIC, o relatório, que a aluna já tinha enviado o relatório, menina, foi uma correria tão grande, que eram 9 horas da noite. Eu me desesperei. Começaram a abrir um processo, né? É para a nossa unidade mesmo, para a coordenação de extensão da própria unidade, né? Uhum. Mas para você ver, né, como o tempo está maltratando a gente. É verdade. Mas deu tudo certo, né? Deu certo, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia! Ariane, vamos começar com aquele primeiro momento?
Pronto, então, vai se organizando aí. Pessoal, bom dia. Eu tinha combinado com a Ariane. Deixa eu só baixar um pouquinho o meu volume. Esse primeiro momento é mais informal, é só para fazer alguns acordos com vocês, que são os amigos, que são as amigas, a família dela, todo mundo que apareceu para prestigiar. Então, assim, a gente combinou de, no momento da apresentação, por favor, deixarem os microfones desligados. E as câmeras, a Ariane disse que não vai fazer diferença, porque ela vai estar com tela cheia. Mas, assim, eu, por prevenção, eu deixaria a câmera de cada um desligada, tá bom? Então, câmeras e microfones desligados. O tempo dela de apresentação vai começar quando eu desejar boa sorte, porque pelo regimento da UFCG, a gente tem um tempo de 15 minutos de apresentação com a tolerância de 5. Então, quando eu desejar boa sorte, que ela desejar bom dia e começar a falar com vocês, aí é que o tempo dela passa a ser contado, tá bom? Depois que ela iniciar a apresentação, ela tem uma sequência de partes do trabalho para ser apresentada. Aí eu peço mais uma vez silêncio absoluto de todo mundo. E no final, quando ela concluir, ela dá uma ideia de conclusão, logicamente um agradecimento, ela lê uma frase, enfim, é o que está planejado para que ela conclua a apresentação dela. Aí você vai fechar a apresentação, Ariane, e vai abrir a sua câmera. Aí quem quiser nesse momento, depois que a Ariane agradecer, que fechar a apresentação, quem quiser pode abrir a câmera, porque a gente vai ficar livre para fazer os comentários. Só que os comentários, eles vão ser dados pelas duas professoras, as convidadas, a Anelisa e a professora Priscila. Aí a Ariane tem duas opções, Ariane. Ou você retruca, ou você responde a cada observação que a Anelise e Priscila fizerem, alguma dúvida, algum questionamento, enfim. Ou você vai anotando um cantinho aí e deixa para responder a cada professora no final. Eu prefiro que responda no final, porque não quebra o raciocínio de Priscila e de Anelisa, tá bom? Você vai anotando, quando Priscila terminar, aí você vai e responde se a professora Priscila questionar alguma coisa, e a semelhança você faz com a Anelisa. Quando as duas professoras terminarem, eu faço um comentário, peço licença, a gente vai se retirar e vai para uma segunda sala. Nessa segunda sala a gente avalia e depois de 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente retorna para essa sala para poder fazer a leitura da ata. Isso só recordando para quem entrou um pouquinho depois que eu conversei com ela. Tá bom, pessoal? Aí depois que a leitura da ata for feita, depois que ela agradecer a todo mundo, aí vocês podem ligar a sirene de carro de polícia, pode chamar o SAMU, pode soltar fogos, pode fazer o que quiser. Tá bom? Vamos começar, Ariane? Então, Jordana, as amigas de Ariane, se quiserem começar a gravar quando eu der bom dia, fiquem à vontade, viu? Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à apresentação de Ariane. Hoje ela, em mais um momento ímpar da vida acadêmica dela, ela vai fazer a defesa do TCC2, a gente chama de Trabalho Acadêmico Orientado, do curso de graduação de enfermagem. A gente sabe que é sempre um momento diferenciado, um momento importante na vida de cada estudante e que tem um significado de peso na formação de cada um, né? Uma memória afetiva muito importante na vida de cada estudante e que se torna uma memória afetiva muito importante na vida de cada profissional. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e um obrigado muito, muito, muito especial a uma banca do meu coração, que é a professora Priscila e a professora Anelisa. Ariane, você tem 15 minutos de defesa, com 5 minutos de tolerância, totalizando 20 minutos para sua apresentação, certo? Fique à vontade e boa sorte a partir de agora. Obrigada, bom dia. Vou apresentar. Estão conseguindo ver, né? Então, pessoal, bom dia. Essa é a minha defesa do meu TCC.
intitulado Vulnerabilidade das Mulheres Lésbicas em relação às ISTs, uma análise contextual. O meu orientador é o professor mestre Jean Quilande Simão Almeida. Na introdução, as ISTs estão entre os problemas mais comuns de saúde pública no mundo. Estima-se, de acordo com a OMS, 2 milhões de ISTs somente no Brasil por ano. O sexo entre mulheres e a prevenção dessas infecções entre lésbicas ainda recebe pouca importância do governo e da indústria farmacêutica. Eles não têm tanta atenção por não ser relações heteroafetivas, onde o número de ISTs é bem maior. Cuidados da sexualidade feminina para a reprodução versus orientações desadequadas para a sexualidade autônoma. Então, as mulheres, elas têm a ligação com a maternidade, a sexualidade delas é ligada diretamente com a maternidade, e elas terminam tendo orientações desadequadas de como praticar a sua sexualidade, mesmo que não queiram ser mães. No caso de mulheres lésbicas, mulher com mulher, provavelmente nesse sexo elas não poderão ter a fecundação. E por isso elas têm essa orientação desadequada do âmbito da saúde, dos profissionais de saúde. Na Portaria 2836 de 2011, institui a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, onde deve-se oferecer atenção integral na rede de serviços do SUS para a população LGBT nas ISTs. Como prevenir novos casos de câncer de colo de útero e de mama entre lésbicas. A gente vê que na prática é diferente. A população, quando a gente está dentro de uma instituição de saúde, comunidades básicas de saúde, a população lésbica que nos procura é muito baixa em comparação à comunidade heterossexual, as mulheres heterossexuais. Então, o objetivo desse estudo foi de analisar de maneira contextual a vulnerabilidade das mulheres lésbicas em relação às ISTs, de acordo com a literatura científica nacional, através da análise reflexiva de Hines, Chaves e Ciprés. Na metodologia, para análise contextual, foi utilizado o referencial teórico de Hines, Chaves e Ciprés, que divide-se em 4 categorias. Na figura 1, tem a hierarquia dos tipos de contextos da análise contextual, que vocês vão entender melhor lá na frente, que eu vou abordar cada um. No contexto imediato, é o fenômeno do momento, a proximidade em que acontece o fato, caracterizar o fato, seus espaços e limites. No contexto específico, são aspectos concretos, conhecimento individualizado, espaço, tempo e pessoas. No contexto geral, no terceiro contexto, a referência de vida do sujeito, suas culturas, suas crenças, e no metacontexto, são aspectos sociopolíticos, que englobam, o metacontexto ele engloba o contexto geral, o contexto específico e o imediato. Para a coleta de dados, foi necessário seguir o seguinte protocolo de busca: o instrumento de coleta de dados, estabelecimento da hipótese e objetivo, critérios de inclusão e exclusão, temas a serem abordados, análise contextual dos resultados, discussão e apresentação dos resultados e apresentação da revisão. Então, a hipótese é de que a falta de orientação dos profissionais de saúde seja um dos maiores fatores de vulnerabilidade para as mulheres lésbicas contraírem ISTs em uma relação sexual lésbica. Nos resultados de discussão, temos o contexto imediato, que são ISTs entre lésbicas. O advento da AIDS, na década de 90, contribuiu para a invisibilidade médico-ginecológica, pela força da crença de que o corpo lésbico era infenso às ISTs. Então, com a epidemia de AIDS nos anos 90, eles imaginaram que, como as mulheres não tinham contato com o pênis propriamente dito e com o esperma, ela não poderia adquirir ISTs, muito menos a AIDS, que a gente sabe que é mentira, isso não existe. Práticas de risco mais comuns entre lésbicas. Então, acessórios sexuais,
brinquedos sexuais, como vibradores, pênis de borracha, objetos domésticos para penetração vaginal e anal. Na penetração com os dedos e tribadismo, o tribadismo é o contato de vulva com vulva, pode ocorrer a troca de secreção vaginal ou contato com o sangue, aumentando os riscos de transmissão de ISTs. O que mais aumenta os riscos de infecções sexualmente transmissíveis entre lésbicas é a questão se elas, uma delas ou as duas, estiverem com uma vaginose bacteriana, uma candidíase que causam inflamação no local, aumentando a circulação sanguínea naquele local. E a troca de secreção vaginal pode transmitir várias doenças e o contato com o sangue pode transmitir também a hepatite. Ainda não existe um método 100% eficaz para a proteção do sexo entre mulheres. Existem paliativos, quebra-galhos. No caso, a camisinha masculina, nos pênis de borracha, tem que ter cuidado na troca de parceira com aquele objeto, sempre retirar aquela camisinha, colocar uma camisinha nova. As camisinhas femininas podem ser introduzidas na vagina, porém, quando há o tribadismo, não tem proteção eficaz. Também tem o uso de dildos, que são camisinhas para dedos, e algumas mulheres relataram no estudo de Teixeira que usam também o plástico filme na língua quando vão fazer o sexo oral. Isso a gente sabe que não serve de nada. No contexto específico, a vulnerabilidade de gênero para lésbicas. Então, algumas mulheres que fazem sexo com mulheres nem sempre querem ser vistas como lésbicas ou não se definem como tal, tornando-se difícil traçar o perfil dessa população. Pelo medo da homofobia, pela violência, muitas dessas mulheres, até por questões familiares, decidem não se assumirem como lésbicas. E fica difícil até para o governo fazer metas para alcançar, porque não tem a quantidade de pessoas certas que seguem esse gênero. A não prática sexual com homem versus exames ginecológicos, a não mulher vulnerável. Então, elas por acharem que não tem o uso do pênis, que não tem contato com o homem, porque também em um estudo verificamos que algumas mulheres disseram, foi no estudo de Carvalho, algumas mulheres disseram que não poderiam pegar ISTs porque não tinha contato com o homem, que é o homem que trai, é o homem que vive no mundo, é o homem que não tem cuidado. Só que elas esquecem que elas têm contatos sexuais e nem sempre o contato, as ISTs são passadas por vias sexuais. Assim, elas não vão fazer os exames ginecológicos necessários, como o Papa Nicolau. E, às vezes, elas não têm nem essa informação de que precisam fazer esses exames. Então, ela torna-se bastante vulnerável a essas ISTs. Cuidados em saúde, a falta de orientação para a sexualidade segura. A gente vê uma vulnerabilidade muito grande em questão dos profissionais de saúde, principalmente de atenção básica, que não têm o acolhimento certo para essas mulheres. Quando elas chegam no sistema de saúde, eles não sabem fazer a diferença, eles tratam como uma mulher heterossexual, pergunta, quando foi sua última relação sexual, quando foi sua primeira vez? Às vezes nem pergunta, você é virgem? Sua relação sexual é com homem ou é com mulher? É com homem e mulher? Eles não têm, até na nossa graduação, a gente tem esse déficit muito grande de saber acolher as mulheres lésbicas na instituição de saúde. A vulnerabilidade pela falta de conhecimento do assunto, quais infecções podem contrair e métodos de prevenção. Alguns acham, no estudo de Carvalho, disseram que acham que não poderiam pegar ISTs, né? Só que a gente sabe que todas as ISTs, as mulheres estão vulneráveis, as mulheres lésbicas estão vulneráveis a adquirir. Os métodos de prevenção, como falado, também não tem específico para, no caso, tribadismo, sexo oral, não tem. A gente tem os paliativos, como as camisinhas. E violência institucional.
assistência desqualificada e social. Algumas mulheres vão ao sistema de saúde e voltam, porque se sentem violentadas institucionalmente pela maneira que os profissionais as tratam, certo? E o contexto social, o medo da homofobia, de se chegar numa sala e dizer eu sou lésbica e ser destratada. A sexualidade feminina enquanto construção social, no contexto geral. Antigamente, a homossexualidade era vista como uma ninfomania ou uma patologia psiquiátrica. Em 70, a Associação Americana de Psiquiatria e Psicologia extinguiram a classificação da homossexualidade como doença. 20 anos após, em 90, a OMS a retirou da lista de doenças mentais. Então, era visto como uma doença mental as pessoas que se diziam gostar do mesmo sexo. O processo de descoberta da orientação sexual. Algumas mulheres, no estudo de Teixeira, informaram que tinham gostos diferentes quando eram crianças. Gostavam de brincar de bola, de brincar de carrinho, não gostavam de bonecas e aí se descobriram lésbicas. Eu nasci assim. Então, algumas mulheres disseram que já nasceu assim, nunca gostaram de homem, não quer homem, só quer mulher. Ela se autodenomina lésbica desde o nascimento, ou no entendimento sobre o sexo. Depois que começaram a entender sobre sexo, entenderam que gostavam de mulheres. Aceitação da família ou a rejeição, o impacto psicossocial. Algumas mulheres quando decidem se mostrar como lésbicas, elas partem para o processo, minha família vai me aceitar ou vai me rejeitar? O medo da homofobia, o medo da violência. As famílias que aceitam geralmente são as que já têm homossexuais na família, entendem como é. E as que rejeitam são aquelas pessoas que ainda têm aquela homofobia, crenças antigas. As políticas públicas relacionadas à saúde da comunidade lésbica no metacontexto. A Constituição Federal de 1988 estabelece o direito universal à saúde, também para a população LGBT. Em 2004, surgiu o Programa de Ações Brasil Sem Homofobia, luta pelos direitos LGBT. Destaca nesse programa atenção especial à saúde da mulher lésbica, atenção às vítimas de violência e promoção à saúde LGBT. Em 2008, houve a primeira Conferência Nacional LGBT com o tema Direitos Humanos e Políticas Públicas, o caminho para garantir a cidadania dos GLBT, ainda era essa nomenclatura. Eu destaquei aqui alguns subsídios, que foram assistência ginecológica em todas as fases da vida e campanhas voltadas para a prevenção do câncer de mama e colo de útero, implementação de ações e políticas para prevenção às ISTs e construção política de insumos para prevenção de ISTs, como campanhas para conscientização do sexo seguro. Então, a gente tem que ver a mulher no contexto geral. A mulher lésbica, ela precisa passar pela prevenção do câncer de mama, ela precisa passar pela prevenção do câncer de colo de útero, ela precisa tratar ginecologicamente, socialmente, psicologicamente, precisa de um apoio maior. Na portaria ministerial de número 2.836 de 2011, instituiu-se no âmbito do SUS a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Os subsídios e outros, esses subsídios acima citados e outros, tornaram-se objetivos específicos publicados nessa portaria, em 2011. Mas e afinal, onde estão as ações programadas em saúde pública para as mulheres lésbicas? Onde estão os programas para as mulheres lésbicas? A gente vê que engloba LGBT. Todos os valores que a gente acha em pesquisas são LGBT. Programas LGBT, conferências LGBT. E das lésbicas? Onde estão? A conclusão é que o sexo entre mulheres e a prevenção de ISTs entre lésbicas deve ser ainda bastante debatido. A luta continua. Já conseguimos avançar no papel. Precisamos agora avançar e colocar na prática, em prática. Como dificuldade desse estudo, encontramos a escassez de produções científicas exclusivas para mulheres lésbicas
e escassez de estimativas e valores referenciais pelos governos, OMS, Governo do Brasil. Esse estudo serve de contribuição para as ações de enfrentamento às ISTs e identificação de outros agravos à saúde das mulheres lésbicas. Eu gostaria de citar aqui que esse fundo do slide é a bandeira lésbica. Essas cores são as que nos representam. Essas são as referências que eu utilizei nesse estudo. E o orgulho não é exatamente por ser LGBT, mas sim por ter coragem de ser o que somos em um mundo que tenta nos fazer desistir todos os dias. Obrigada. Tão bonita a apresentação, eu aqui todo orgulhoso da minha aluna. Pessoal, obrigado por terem colaborado com a apresentação de Ariane. Ariane, foram 17 minutos de apresentação, tá bom? Eu sei que a gente não está presencialmente para bater palmas, para fazer bastante barulho, mas sinta-se abraçada e parabenizada por todos. A gente vai fazer um segundo momento agora, que é o de participação das professoras convidadas, tá bom? Você fica em stand-by esperando o seu momento para fazer a resposta de algum questionamento. Professora Priscila, professora Anelisa, alguém quer começar por livre e espontânea vontade? Eu acho que na banca de TCC dela tem a Anelisa falando como primeira pessoa, mas assim, eu posso começar. Eu não sei o que é que a Anelisa sugere. À vontade. Tanto faz, Priscila. Parabéns, Ariane. Eu gostei muito de sua apresentação, né? E gostei muito da leitura do seu TCC. Eu acho que eu te tranquilizei, né? Depois que li, né? Hoje que eu vim, que eu tinha feito algumas anotações, e hoje que eu vim transferir as anotações que eu tinha feito para a tua... Você fez um forms lá, né? E eu já deixei para que a banca toda possa olhar. Mas, enfim, o que eu fiz foram só pequenas sugestões, mas que não diminuem nem um pouco a dimensão, né, e a grandeza que foi do seu trabalho, né? Eu acho que fazer um TCC dessa magnitude, com essa importância tanto social quanto política que você fez e de localização do seu papel e lugar social que você ocupa, é sim, né, já um traço de empoderamento, né, que você faz dentro da sua própria profissão. E desejo, né, que você propague, né, dentro dessa sua luta, desse nicho, também conscientização, né, dos enfermeiros que você vai encontrar nos serviços de saúde que você, porventura, vai ocupar. Né? Então, eu acho extremamente interessante que as pessoas se sensibilizem, né, para que se faça diferente. Né? Como você disse aí na sua apresentação, né? Eu senti falta, claro que isso não está escrito no papel, mas eu senti falta até na minha formação, né, de professoras capacitadas, de pessoas capacitadas para esse acolhimento mais direcionado. E a gente sabe que é difícil, porque a nossa própria estrutura de assistência, ela é machista, é homofóbica, é patriarcal, é voltada para o dispositivo materno, ou seja, a mulher, ela é educada desde sempre, né, para construir família, e quando foge disso, ela tem toda uma desconstrução do que seria a sua localização de mulher, né? Então, assim, você traz importantes reflexões para a ocupação desse espaço como enfermeira, como mulher, mas também como militante do movimento LGBT, né? Então, você foi muito feliz, você deu sua cara a tapa mesmo aí com esse TCC, mas também você mostrou, né, quem você é, né, na escrita desse TCC. Então, avaliando, né, o contexto geral do seu TCC, eu achei muito bom, eu achei a escrita fluida, adorei ler, li de cima a baixo, fiz alguns apontamentos, mas acho que mais para a publicação do artigo do que
propriamente dito, mas para dar um ar mais, digamos assim, fundamentado, né, nas questões que você levanta, que são pontuações bem interessantes, né? Mas de início queria dizer que eu acho que tem familiares aqui, né? De dizer, né, que desde os agradecimentos ela já vem enaltecendo a importância, né, dessa família na sustentação dela como pessoa, né? E nesses amigos, né, que teceram redes, e que feliz, né, esse movimento de você ter essas pessoas que lhe ampararam, né, nesse processo de descoberta, nesse processo de reconhecimento do seu lugar, né, enquanto mulher lésbica, enquanto enfermeira agora, que também é militante do movimento LGBT, enquanto pessoa que vai tentar modificar realidades aí nos cenários que vai ocupar. Mas a Ariane coloca uma coisa que eu achei muito empoderada. Nos próprios agradecimentos, ela já agradece a ela mesma, né? Ela diz, eu agradeço a mim, porque eu me superei. Aí, daí a pouco, ela desce aí e diz, eu agradeço a mim de novo. Essa é a Ariane, desde sempre, quando eu a conheci, né? E ela remonta, ela lembra ali nos agradecimentos um momento muito difícil que ela passou, e eu estive presente, né? Liz esteve presente também, muitos familiares também, né? Mas passou, Ariane. Que bom que você se fortaleceu e que bom que você é essa criatura hoje em dia, né? Que a gente fala, né, na linguagem mais, digamos assim, acadêmica, né, promotora de alteridades, ou seja, eu sou isso e eu tenho orgulho de ser isso, né? Então, muito interessante já essa amarração que você dá já nos seus agradecimentos, né? E continue assim, sendo orgulhosa daquilo que você é, né? Que isso daí é um traço seu de muito feliz, digamos assim, né? E que vai inspirar muitas mulheres quando você passar. E aí, gente, quando você passa, né, para o seu resumo, a única coisa que eu sugeri foi que você olhasse a questão dos objetivos, né, que você coloca um objetivo lá na introdução de uma forma e o objetivo do resumo de outra. Isso com a publicação, eles geralmente observam, né, essas alterações linguísticas, né, que lá no resumo da sua introdução você coloca que é de acordo com o método tal, 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 e lá na introdução, no resumo, você não coloca. E apenas sugiro, né, que você coloque um pouquinho dos seus achados, que foram muito interessantes no próprio resumo, né, nos resultados e discussão. Passado isso, né, eu fiz algumas considerações que eu julguei interessante, né, fazer na tua introdução, que mais uma vez achei muito bem escrita e me trouxe muitas reflexões, né, quando você fala assim que a vida sexual, a saúde sexual da mulher é ligada à maternidade, é sim. Inclusive tem um livro da Valesca Zanella, não sei se vocês conhecem, né, eu vou te mandar esse livro até para você citar aí, porque ela é maravilhosa, é uma das feministas contemporâneas que a gente faz com que os alunos leiam para conseguir refletir um pouco mais, né, lá na disciplina de sociologia. E aí eu digo a você que realmente, né, e Valesca Zanella, ela enquadra justamente essa performatividade do feminino em dois dispositivos, né, o dispositivo afetivo e o dispositivo materno, ou seja, nós mulheres somos educadas a performar a feminilidade quando a gente foge disso, como tu disse aí, né? Gostar de brincar de carro, de bola, e se comportar fora desse padrão que a sociedade tenta impor para a mulher, né? Que é a da bela recatada e do lar, e mulher que se senta com perninha cruzada, mulher que se comporta, mulher que se cala quando os homens estão falando, mulher que, né? Então, esse dispositivo, ele é muito perigoso, esse dispositivo dos afetos, porque eu só vou ser olhada, escolhida por um homem, e aí você faz no seu trabalho, que eu acho isso muito perigoso, eu também vou ser escolhida por uma mulher, se tiver dentro dessa dimensão lésbica, se eu me enquadrar dentro desses dispositivos. Isso é péssimo, né? Porque justamente isso
desmobiliza o próprio movimento feminista e o movimento lésbico, porque assim, vocês, agora você até nomeia, né, a questão da nova mulher, que é aquela, a lésbica feminina, aquela lésbica que performa no feminino, né, isso tem muito no movimento gay, com os homens também, né, os homens agora estão se sentindo atraídos com aqueles gays que performam masculinidades, né, isso é muito perigoso para o próprio movimento, porque vocês estão criando nichos, fazendo com que as pessoas que destoem dessa padronização sejam excluídas. Então, isso é muito perigoso, né? É um caminho meio que destoante daquilo que o movimento LGBT promove, né? Que é a inclusão, tanto é que ele é cheio de siglas, né? LGBTQIA+, e todo dia cria uma sigla maior, né? Então, quando você exclui uma menina que é masculinizada, quando você exclui uma menina que é até criança mesmo, né? Quando os pais tentam encaixar essa menina que é fora dos padrões performativos sociais, acaba que você exclui essa pessoa dentro das... Estão perguntando aí qual é o nome do livro, se chama Gênero e Dispositivos. Eu vou mandar ele para a Ariane, né? Então, quando a gente fala nesse sentido aí que você cita, né, e muito bem, o dispositivo materno é sim um dispositivo muito perigoso para as mulheres, né, e desempoderador, porque assim, uma mulher que não quer ser mãe, ela também é estigmatizada, mesmo não sendo lésbica, né? Ela é estigmatizada dentro de todos os movimentos de performatividade feminina, justamente porque ela não se enquadra dentro daquilo que o patriarcado deseja, que ela seja uma mulher heterossexual e que seja uma mulher que procrie. Então, quando você começa a falar de sexualidade, obviamente que isso vai ser invisibilizado, né? Infelizmente vai ser invisibilizado. Por quê? Porque as mulheres lésbicas, elas tecnicamente, né, segundo a visão do patriarcado, elas não vão procriar e elas não vão ser mulheres que o patriarcado vai lucrar, ou seja, que vai cuidar dos homens. Ela vai cuidar de outras mulheres. Então, isso não é interesse até político, né, das políticas públicas, se criar algo para a proteção da vida dessas mulheres. Isso é muito perigoso também, né? Então, eu acho que mais para frente eu até aponto, né, que você pode ser muito reflexivo em relação a isso. Na sua introdução, eu senti falta também de você, Ariane, que você falou muito bem, né, na sua apresentação, mas do que é que te motivou? A gente sabe, né, quem te conhece pessoalmente sabe, de tudo aquilo que você tem no seu processo vivencial, mas faltou aqui, eu achei que faltou no seu trabalho, né, de como surgiu esse interesse, de como pesquisadora, e também senti falta das perguntas norteadoras, né? De como é que você enveredou por esse tema. Foi curiosidade sua? Eu acho que você ainda falou aqui um pouquinho, né? Do despreparo dentro da própria universidade, de querer elucidar, de querer colocar as claras, de você querer colocar as claras todas essas questões, mas eu sugeriria, né, que você colocasse por escrito na sua introdução, já que você falou também, sua apresentação foi brilhante. Então, assim, é só colocar no papel aquilo que você já disse, né? Na sua metodologia, eu achei muito interessante essa análise contextual que vocês fizeram. Eu até agradeço por ter lido o trabalho e ter aprendido, né? Mais uma nova metodologia. Agradeço a vocês pelo convite, porque é realmente uma metodologia muito interessante se utilizar, né? Não só em TCCs, mas para publicações. E aí, nas tuas considerações aqui, nas tuas análises, né? Tu fazes uma pergunta que aí eu fico na dúvida, né? Se essa pergunta que você diz assim, mas afinal, sexo entre mulheres é sexo? Aí eu fiquei na dúvida se faz parte de uma referência, né? Que você pergunta no corpo do texto, ou se na segunda hipótese, né? Se é realmente uma pergunta que você faz no corpo do texto, né? E se for uma pergunta que você faz no corpo do texto, responda. Responda mesmo lá no final, né? Nem que seja nas suas considerações finais,
que é sim, talvez, né, que depois de sua compreensão e de todos os seus achados, é sim, e também é importante demarcar isso, né, porque quando você faz essa pergunta, você coloca no ar uma série de coisas aí, né, justamente que fazem com que essas políticas públicas para as mulheres sejam invisibilizadas, né, para as mulheres lésbicas, justamente porque ainda paira, né? E elas transam mesmo? Como assim se não tem um pênis no meio, né? Como você coloca o tempo todo, que pode se utilizar-se de vários outros instrumentos, mas aquela pergunta fica no ar, ali, pairando, né? Você faz a pergunta e não a responde, digamos assim. Eu não sei se é a referência de um livro, afinal de contas, você coloca depois da referência bibliográfica, né? E se for, enalteça depois que é a importância dessa referência aí para o seu trabalho. Outra coisa que você coloca aqui, né? Que a Política Nacional de Saúde da Mulher para as mulheres lésbicas profissionais do sexo é um problema que se coloca, é a vulnerabilidade de expulsão da DST-AIDS, né? Hoje em dia, e eu acho, e sugeriria até que você acrescentasse, né? Eu falaria que existe dentre todas as possibilidades, pelo menos uma que protege, digamos assim, mas é uma postura medicalizante também dos corpos, né? Então, esse corpo que é vulnerável, ele tem uma possibilidade medicalizante de se proteger, que são as medicações antirretrovirais. E existe atualmente, dentro da política de DST-AIDS, uma forma de prevenção prévia para pessoas que têm grande exposição sexual, como esse nicho que você coloca das profissionais do sexo, né? E essas medicações, elas são tomadas antes da exposição e são renovadas anualmente pelo programa, né? Então, assim, existe essa possibilidade de prevenção, que eu também não acho bacana. Eu acho que se deveria, como você enaltece o tempo todo, né? E cita as formas de sexo entre mulheres, justamente que se estude, que as pessoas lá do Ministério, né, levem a sério a digamos assim, a exposição que as mulheres lésbicas estão direcionadas e que essas políticas elas precisam ser desenvolvidas para proteção, sim, mas enquanto não se desconstruir, né, essa visão de que não é sexo, de que tudo é invisibilizado, essas políticas não vão para frente de jeito nenhum, né? Então é interessante você falar que existe essa possibilidade, né, das medicações antirretrovirais para prevenção dessa clientela específica, mas digo a você que realmente concordo com você, tudo ainda é muito incipiente, tudo ainda é muito, foi como você colocou aqui nessa categoria, né, tudo ainda não foi feito. E essa fala aqui, né, que tu dizes assim, a sexualidade é uma construção social. Isso é quando eu comecei a ler esse parágrafo, eu me lembrei imediatamente de Simone de Beauvoir, né? A máxima de Simone de Beauvoir é: uma mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, né? Ela é um fruto de uma criação social, né? Nós, mulheres, somos criadas por uma cultura patriarcal, que diz o que é certo, como é que a gente deveria se comportar, como é que a gente deveria se portar diante de tudo, né? Então, quando você faz essas reflexões aqui, eu apenas sugiro que você cite tanto ela, a Simone de Beauvoir, como a Valesca Zanello, porque elas falam e dão toda uma construção, e a Valesca Zanello também fala das mulheres lésbicas, né, e do dispositivo. Eu acho tão interessante quando ela fala dos dispositivos afetivos, ela diz que o dispositivo afetivo entre homem e mulher é sempre assimétrico. Como assim? Os homens lucram sempre com os relacionamentos com as mulheres, né? As mulheres, elas sempre estão a serviço, a cuidado com os homens. Mas a Zanello diz o seguinte, que com mulheres o dispositivo afetivo tende a ser mais igual, simétrico, porque as duas mulheres lucram no dispositivo, uma cuida da outra.
né? Quando é homem e mulher, a mulher que cuida desse homem, né? Então, é interessante essa questão, né, do próprio dispositivo e de como há uma construção dos afetos totalmente distinta entre duas mulheres, né? E nesse sentido, né, quando você constrói aqui, né, que quando você diz aqui, né, que algumas lésbicas antes estigmatizadas, reclusas, clandestinas, hoje estão mudando de estratégia. Olha só, gente, como isso é cruel para uma nova visibilidade, fazendo desaparecer o rótulo da masculinidade. A nova lésbica surge com a feminização e conseguindo, assim, ser revista moralmente e esteticamente. Olha como a sociedade é cruel com a mulher lésbica, né? Que ela precisa performar e precisa se adequar dentro de toda a estrutura patriarcal e masculinizante, ou seja, de acordo com o que eles desejam, né, nós mulheres, para que ela possa ser aceita, né, com aqueles comentários machistas e homofóbicos de dizer, nossa, tu é lésbica, mas nem parece ser. E uma mulher lésbica gostar desse tipo de comentário é realmente um desempoderamento do movimento lésbico. Por quê? Porque você exclui as que não estão performando dentro e exclui também os afetos, né? As possibilidades de conhecer essas pessoas, de conhecer também o próprio movimento que é diverso, né? Que existe corpos distintos, inclusive existem corpos que menstruam que não são femininos, são homens trans, né? Então, quando você exclui tudo isso, você só considera aquela mulher performativa, aquela mulher lésbica feminina. Isso é um grande perigo para o próprio movimento, porque ele faz com que haja, né, dentro do próprio contexto, do metacontexto, como diz tu aí, né, e do microcontexto, que seria a questão da visibilidade, a questão do empoderamento, a gente tira a visibilidade daquelas que são mais masculinizadas, daquelas que são mais, digamos assim, que geralmente são as que sofrem, né? Dentro das escolas, bullying, dentro dos processos de trabalho, são aquelas que são estigmatizadas também pela sua própria aparência e não são bem quistas no mercado de trabalho também, principalmente se for para trabalhar nessa zona de frente onde serão vistas. Então, tudo isso precisa ser discutido, porque antes de ser um movimento LGBT, falo das mulheres, é um movimento feminista que foram as sufragistas que deram essa possibilidade de que nós sejamos quem a gente quiser ir, que a gente ocupe os espaços que quisermos, né? Então, o movimento feminista é extremamente emaranhado com esse movimento LGBT. Então, por isso que eu sugiro que você faça algumas reflexões em relação a isso, porque as mulheres conseguiram muitos direitos que precisam ser preservados pelas mulheres lésbicas também. E lute mesmo para não estigmatizar essas mulheres que são distintas, que são diferentes, que têm corpos diferentes também, né? Dentro da sua própria profissão, né? Que eu tenho certeza que você vai lutar também nesse sentido, né? E a questão das políticas, gente, por fim, quando você coloca aqui, ó, eu sugiro que você finalize com a enfermagem, né? E de como podemos, nós enfermeiras, dentro desse cenário, porque eu também atuo nesse cenário, né? Nesse cenário político, que a gente precisa avançar, né? Que a gente chama hoje em dia na decolonização. Não é descolonização, é a decolonização mesmo, né? Na destituição desses conceitos que a universidade coloca na cabeça da gente, porque a universidade também ela é branca, ela é elitista, ela é preconceituosa, ela é machista e ela é homofóbica, né? Então, quando a gente não desconstrói esses conceitos ainda na graduação, a gente acaba também reproduzindo esses contextos nos cenários que a gente vai. Então, a enfermagem, ela precisa
ela precisa de um choque mesmo. É interessante que a gente só discute, né, essa questão da diversidade sexual na disciplina de sociologia. Eu acho que você tem um atravessamento na disciplina de saúde da mulher e na coletiva dá uma pincelada, né? Mas a gente precisa avançar mesmo como traços de promoção mesmo de saúde mental dessas comunidades que a gente considera vulneráveis ao adoecimento psíquico, né? O Brasil é o campeão de suicídios, né, entre pessoas LGBT, que ia mais, e o Brasil também é o que mais mata pessoas trans no mundo, né? Então, a gente tem estatísticas muito preocupantes, né, em relação ao que a gente está fazendo e com a ameaça que é essa criatura, me desculpem aí quem for e defensor desse pandemônio que está no poder, mas quando a gente concebe, né, é sempre uma ameaça atrás de ameaça, de desconstrução de política, de violação de direitos, tanto é que você começa com essa questão dos direitos humanos, e eu acho que é por aí mesmo, né? A gente precisa proteger o direito, pelo menos, né, dessas pessoas serem tratadas com dignidade nos ambientes onde elas vão circular. E você traz uma reflexão muito interessante, só fechando aqui nas tuas considerações finais, né, das dificuldades dessas pessoas procurarem os serviços, serem acolhidas e serem, né, beneficiadas por algo que é universal. E por fim, eu te sugiro, né, que você fale, né, que nossas práticas precisam avançar nessa clientela com mais equidade. E o que seria equidade? Tratar o diferente de maneira diferente, né? Ou seja, tratar essas pessoas que nos procuram aí, a dificuldade de tratar pessoas trans, gente, é difícil, porque as pessoas não tem a mínima tratativa e não tem a mínima construção, né, de gênero dentro das próprias universidades. Se fala pouco, né? E agora estão se proibindo falar nas escolas para que se chegue um alienado, né, no ensino superior. Então, assim, quando a gente não discute, quando a gente não se atravessa, quando a gente não se sensibiliza desde novo, então, a gente se torna justamente uma pessoa colonizada lá E é difícil, gente, a gente quebrar cultura, quebrar preconceito, quebrar paradigma, dentro de uma passagem de 5 anos de um sujeito dentro de uma universidade, né? Então, sim um grande desafio, Ariane, e você traz aí no seu trabalho muitas coisas que me fizeram refletir em muitos aspectos, sabe? De que a gente ainda precisa fazer mais, né? Se eu coloco, se nas disciplinas por onde eu passo, eu já coloco esse menino para se movimentar, eu acho que depois da leitura do teu trabalho, eu me sinto convidada a fazer um pouco mais, porque realmente há muita dificuldade, né, de traquejo dos enfermeiros, principalmente, né, e das pessoas em geral, para trabalhar com o público LGBTQIA+. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no meu particular, né, de uma mãe desesperada que foi a amiga minha, colega de trabalho lá no Hospital do Trauma, que o menino dela está transicionando, né, um menino trans, e aí ela disse que está louca sem saber o que fazer. Eu dei alguns direcionamentos, mas realmente, né, as políticas são tão fragilizadas que a gente não tem uma rede que ampare, não tem uma rede que acolha, né, e que faça diferente. Então, minha querida, meus parabéns, seu trabalho é digno de publicação, né, e eu estou disposta, junto com você, com o Jank, né, ajeitar para que a gente publique mesmo, porque está excelente, né, está excepcional. Eu só dei algumas sugestões para que bombe mesmo na publicação e o povo que leia diga assim, menino, é isso mesmo. Então, eu só desejo que você seja muito feliz, né, na sua trajetória e desejo, sim, que você conquiste espaços, né, de luta e ressignifique, né, a mentalidade dessas pessoas com as quais você vai conviver daqui por diante. Você tem um papel muito interessante e muito bacana, né, para construir aí
junto à sua profissão, algo que seja necessário, né, e importante para que a assistência seja de verdade equânime, integral, né, e que você seja muito feliz nas suas propostas aí que você vai desenvolvendo, né? Então é isso, minha querida. Agradeço, simplesmente agradeço pela leitura do seu trabalho. Obrigado também, Priscila, pelas considerações. Deixar a professora analisar agora, ficar à vontade para poder falar. Estão me escutando? Então, bom dia a todas e a todos. Quero dizer que é um prazer, né, de estar participando desse momento na vida de Ariane. A Ariane viveu comigo no início do curso, no meio do curso, trilhamos um caminho, não foi, Ariane? No ensino e na extensão. E eu lembro muito quando ela chegou para mim, pensando no TCC dela, que ela caminhando comigo na extensão, e ela fez, professora, eu queria trabalhar, eu trabalhando muito com as doenças negligenciadas, e ela disse, eu queria trabalhar, né, com a questão da sexualidade, com a questão de toda a problemática que envolve as mulheres, né, era mais ou menos isso que ela tinha muitas ideias na cabeça, e eu disse, Ariane, eu acho que tem professores que podem te ajudar mais. Não foi isso, Ariane? Ela perguntou, ficou assim, porque a gente estava caminhando no projeto, ela estava num grupo, mas, assim, quero primeiro parabenizar, sabe, Ariane, pela sua trajetória, né, no processo de graduação. Conheço bem a sua trajetória, sei do que você viveu, do que você vive, e eu tenho certeza, se você pensar, né, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, tá, de sua trajetória dentro da graduação, de sua vida pessoal, o quanto você cresceu, né, e o quanto você tem a contribuir diante desse tempo que você viveu na graduação, por todos os problemas pessoais que você passou, na questão do ensino. E, assim, em relação ao seu trabalho, sim, quero te parabenizar pela apresentação, pela serenidade, pelos slides bem didáticos, bem objetivos. Parabéns, viu? Em relação à sua temática, tá certo? Eu acho que é um desafio, tá? Para se trabalhar, né, com essa temática, como Priscila falou aí, né? E como você falou também, do que você percebeu dentro da sua formação, né? As dificuldades, as falhas, as fragilidades que a mulher lésbica enfrenta, tá? Dentro dos serviços de saúde, e também quando Priscila e você fala no próprio processo de graduação, né? Se a gente tem que ver que é uma temática que ela tem que ser transversal. E a gente vê que são poucos professores dentro da graduação que abordam essa temática, né? Que eu conheça bem e sei que trabalha, professor Janke, professora Priscila e professora Sheila. Na saúde coletiva, a gente faz uma abordagem dentro da política, quando a gente trabalha a questão da violência contra a mulher, tá? Mas realmente a gente precisa, né, se a gente não investir, né, no processo de formação, então vai ser difícil da gente poder trabalhar por políticas públicas e trabalhar, né, no conhecimento, né, com a população, não é verdade? E sexualidade, né, sua temática traz, né, uma questão que envolve a sexualidade, é um conceito muito amplo, tá? É um conceito que a gente pode, eu acho que teu trabalho, a gente pode justificar, é justificado o seu trabalho quando a gente pensa que a sexualidade é um conceito amplo e você traz isso, tá? Dentro de uma análise de contexto, que também é um desafio para o aluno da graduação trabalhar análise contextual. Eu parabenizo você e o professor Janke, tá certo? Pelo desafio de trabalhar um TCC com análise contextual, que não é fácil, né? Você sabe disso. Você sabe disso.
E assim, a gente pode ver, né, que a questão da sexualidade, a gente pode perceber, eu estou falando isso em relação às justificativas do seu trabalho, que citando Foucault e Freud, tá? Quando a gente pode perceber, né, desde Foucault e Freud, a importância de estudar sexualidade, tá? Foucault, né, ele destaca, ele refere, né, que o homem, né, ele deve ser reconhecido como sujeito, né, a partir da sua sexualidade. Não é verdade? Então, assim, veja, né, há quanto tempo isso, tá certo? Está sendo teorizado e a gente vê o que a gente enfrenta, né, dentro dos serviços de saúde, dentro das políticas públicas, né, tudo que você traz no seu trabalho em relação à questão, tá certo, dos problemas vivenciados pelas mulheres lésbicas. E Freud, para mim, é perfeito, né? Quando ele teoriza que o desenvolvimento infantil e a sexualidade está apresentado, né, nas vivências desde a infância até o fim da vida, tá? E a gente vê que nos cursos de saúde, né, a gente vê são poucos trabalhos, são poucos professores, tá certo? E o próprio serviço de saúde, tá certo? O quanto as mulheres lésbicas, tá certo, sofrem, né, como outros grupos diante do processo de formação, das políticas que são implantadas, tá? Então, seu trabalho está altamente justificado e eu parabenizo você e digo que é um desafio, tá? E você, Ariane, você justifica na sua própria experiência, que eu acho que você tem que botar lá na sua introdução, né? Você viveu aí um estágio supervisionado, você passou por disciplinas, né? Então, a sua justificativa, tá? A sua experiência, tanto pessoal, enquanto no processo de formação acadêmica, né? No curso de enfermagem, você mostra a falta de acolhimento que existe. E essa falta de acolhimento existe por quê? Tá? Porque os próprios profissionais que estão inseridos nos serviços de saúde, principalmente na atenção primária, né? Imagina nos outros serviços, né? Nos outros serviços especializados nem tanto, mas na atenção primária, né, que é considerada como a porta de entrada, né? Então, quantas mulheres deixam de ir ao serviço? Quantas ISTs, né, são subnotificadas? Não existe em relação à questão da população das mulheres lésbicas por vergonha, por medo, né, por falta de conhecimento, por falta de aproximação, né? Esse profissional não sabe acolher, né? A falta de conhecimento dos próprios discentes. Você foi um aluno, foi uma aluna, porque agora já é enfermeira. Você foi uma aluna, tá certo? Que você pode ter certeza que você contribuiu muito, tá certo, com essa temática e com que você, tá certo, percebeu e fala, está mostrando agora no seu TCC e vai mostrar agora na sua vida profissional. Então, eu acho que seu trabalho está assim é justificado, se a gente for pensar no lado científico, no lado pessoal, na formação acadêmica, tá? Na própria graduação a gente percebe isso, né? Enquanto existe uma fragilidade de muitos professores, tá? De trabalhar essa temática de forma transversal, tá? A dificuldade que tem, que eu acho que a gente, a própria universidade poderia estar trabalhando isso com os professores. Dentro do próprio PPC, a gente tem que trabalhar, né? Eu digo a você que eu trabalho, eu preciso, certo, desse conhecimento mais aprofundado, eu preciso, assim, o que eu trabalho, né, na disciplina de saúde coletiva, tá certo? Ainda, eu digo que, assim, eu preciso crescer muito nesse conhecimento, tá? Para que a gente possa avançar no processo de graduação e a gente tenha profissionais, né, que futuramente, que durante o seu trabalho, tá certo? A sua vida profissional possa contribuir no ensino, na pesquisa, na assistência. E eu digo a você, né, que eu percebi isso, tá? Eu estou inserida, tá certo? Dentro de um contexto agora que tem contribuído muito, tá certo? Para meu conhecimento pessoal, profissional, né? Como enfermeira e atuando como professora, que é o consultório na rua. Se a gente vê que existe tantos problemas, né, em camadas sociais, pessoas que vivem numa situação mais privilegiada, né, social, economicamente, tá? Imagina o que eu estou percebendo, o que eu vejo nas mulheres que vivem na rua.
Gente, é impressionante como elas são violentadas, as mulheres lésbicas, né? Priscila falou coisas aí que tudo que ela falou, eu fico toda arrepiada, que eu fico lembrando do que a gente viveu agora recentemente, né, no consultório na rua. É impressionante. E eu digo, eu conversei até com as professoras de saúde da mulher, eu disse, gente, a gente tem que pensar elas não sabem para onde vão. A Ariane falou aí que os serviços de saúde não sabem acolher. Imagina essas mulheres que vivem na rua, tá certo? Que equipe pequena, que elas sofrem pra caramba para poder dar esse cuidado, prestar esse cuidado, essa assistência. Eu digo, gente, a gente tem o Centro de Saúde Francisco Pinto. A saúde da mulher da universidade poderia abrir turnos de atendimento, tá certo? Dentro do Francisco Pinto, que é mais central, que é onde vive a maioria das pessoas que vivem em situação de rua no centro, tá certo? Para que a universidade pudesse contribuir no ensino e na extensão com aquelas mulheres que precisam desse atendimento. Gente, é um percurso que elas fazem, tá certo? Em relação à questão da saúde mental, Priscila, como elas precisam, imagina, saúde da mulher e saúde mental, saúde coletiva, lá no Francisco Pinto, tá certo? Que é o centro de saúde maior que tem em Campina Grande, e é para lá que elas são, a maioria dos viventes vão para lá, para qualquer problema de saúde. Se a gente tivesse essa assistência, né, para ouvir essa mulher, para atender essa mulher, certo? Em seus diversos aspectos. Então, eu até falei isso, né? Falei com Sheila, ela disse que ia falar com as meninas. Eu acho que Priscila tem que se inserir, né? E Maria Luísa nesse contexto também, saúde coletiva também. Então, é isso. Eu acho que a gente tem, então, assim, o seu trabalho faz a gente refletir sobre isso, sabe, Mariane? Traz reflexões, né, sobre as ações concretas, né, de promoção da saúde, né, que a gente deve trabalhar, tá? Para a erradicação, para as desigualdades sociais, para combater essa discriminação, tá? Então, eu parabenizo você, tá? Eu acho que a Priscila já falou muitas coisas importantes em relação ao seu trabalho. Eu fiz algumas considerações também na introdução, mas para mim o mais importante são os seus resultados quando você traz a análise de contexto, tá certo? Dentro dos contextos imediato, específico, geral e metacontexto, você consegue trazer dentro dos seus resultados fatos, né, no contexto imediato, aspectos importantes, tá? Você traz no contexto específico, né, resultados que mostram a magnitude, né, e o perfil socioeconômico que vivem essas mulheres, tá? Você traz, no geral, a questão da subjetividade, tá certo? Do preconceito e do estigma que essas mulheres enfrentam. E no metacontexto, tá certo? Concordo com Priscila também. Você traz os programas e as políticas de saúde, mas eu acho que seria bom, eu acho que tanto trazer para o metacontexto como para as considerações finais a questão da enfermagem. O que é a enfermagem dentro das políticas públicas, tá certo? Tem crescido, tá certo? Eu acho que era interessante ver, tá certo? E colocar no metacontexto, tá certo? Mas, para mim, o mais importante é os seus resultados, o que você traz, que vai contribuir muito com outras pesquisas, né? Como eu disse, não é fácil fazer uma análise contextual, né? Você faz um estudo analítico, tá? Utilizando, né, a análise contextual que eu, né, aprendi, ainda tenho dificuldade de trabalhar, mas assim, é muito interessante, né? Eu trabalhei, tem artigo, mas assim, é um desafio. E você, tá certo, junto com o Janke, tá certo? Parabenizo o tipo de estudo, tá certo? Um estudo analítico, trabalhando análise contextual, né? É um desafio. Janke sabe disso, né, Janke? Do, da análise contextual. Quanto maior o desafio, maior a satisfação depois. É verdade. Mas assim, não vou me estender muito, porque eu coloquei algumas observações, tá certo? Poucas observações na introdução, como a Priscila falou, na questão norteadora. Eu acho que só assim é importante trazer pelo menos 2 estudos, né? Porque você traz uma temática muito importante, que é as infecções sexualmente transmissíveis. Eu acho que era bom trazer lá na introdução um pouquinho, tá certo? De algum estudo que mostre, né, essa incidência, né, das infecções sexualmente transmissíveis de uma forma geral nas mulheres e outro estudo nas mulheres lésbicas, tá certo? Só para problematizar mais, mas assim, gostei demais. Quando eu vi, eu digo,
é a cara do orientador dela, essa escrita, tá certo? E eu acho que é o que a Ariane queria trabalhar mesmo, né? Quanto você aprendeu ao trazer seus resultados para esse contexto imediato, específico, geral e no metacontexto. Tenho certeza que você aprendeu muito, tá bom? Gostei demais da conclusão, das considerações finais, tá? Aí não vou adentrar mais por conta do tempo, mas eu deixo lá, tá certo? Para vocês darem uma olhada. E não é nada, para mim o mais importante aí é a temática, a justificativa desse trabalho, o desafio de trabalhar, tá certo? Com um estudo analítico, tá certo? Eu acho que foi muito importante para você, enquanto aluna de graduação, e os seus resultados, né? Que a gente aprende muito com ele através dos contextos, né, que você trouxe, tá bom? Parabenizo, tá certo? Também, assim, os agradecimentos, né? A gente começa a ver seus agradecimentos, né? Como ela mostra a sensibilidade dela, o coração dela, quem é a Ariane, não é, Ariane? E parabéns, viu? A você e a professor Janke, tá certo? Por esse trabalho, né, de grande importância para a enfermagem, né? Para a saúde pública, para Campina Grande e para a população de mulheres lésbicas. Tá bom? Parabéns. Sim, Janke, Priscila e Ariane. Eu tive recentemente, né, estava numa prática de sistema de informação, né, de prevenção do câncer de colo de útero. E eu soube agora que o preservativo feminino mudou de nome, né? Agora é preservativo interno, não é mais preservativo feminino, não. Eu tive essa informação há pouco tempo, eu não sabia. Preservativo interno, né? Pode-se usar, né? Ele é interno. Eu não sei se isso já está oficializado dentro das políticas públicas, dos programas, né? Mas eu soube que era... A gente sempre aprende muito, né? Nessas bancas. Pronto, gente, era isso, viu? Parabéns a vocês. Agradecer às professoras, Annelisa, Priscila. Vou fazer só 3 comentários rapidinho, Ariane. O primeiro foi sobre a fala de Priscila, que o que me chamou a atenção foi essa multiplicidade de possibilidades da própria sexualidade lésbica, sabe? Ela falou muito bem sobre isso. E se esse diálogo ele não for muito bem preso a uma construção muito estável do que você, de quem você é e do que você quer, ela deixou bem claro que a gente cria preconceito dentro do próprio preconceito. A gente abre novas possibilidades de segregação, né? Ao invés da gente reunir e se reafirmar, a gente abre novas janelas para outras possibilidades de segregação dentro de um contexto que já sofre fisicamente e psiquicamente com isso. E outra coisa foi quando a professora Annelisa falou dos vários autores que falam, que descobrem sobre esse tipo de objeto de estudo, né? Aí eu lembrei de uma frase, de uma afirmação de Lacan. Ele diz assim, que tudo na escolha, mais ou menos com essas palavras, a escolha da sexualidade, ela depende de um diálogo totalmente masculino. Se você é o falo, você é feminino. Se você tem falo, você é masculino. Então, em nenhum momento abre, digamos, uma possibilidade de interpretação da causa feminina, do ser feminino, do poder de escolha do feminino, né? O diálogo ele é masculino na escolha da sexualidade. Então, assim, por que não questionar muitas vezes os próprios pensadores, né? Perfeito só Deus. E a gente tem outros e outros que se sucedem, logicamente sempre com uma ideia amadurecida. A crítica ela serve para amadurecer, por que não, o processo, né? E aquilo que eu falo hoje, que eu encaro hoje como sendo realidade, é fruto das experiências que eu tive na minha vida e das correções que eu sofri na minha vida.
E por que não a Ariane daqui a 5, 10, 15, 20, 10 anos, né? Colocar um discurso melhor do que o que Priscila, Janke e Anelisa colocaram. Então, assim, fica essa responsabilidade, já que você assumiu esse objeto, né? E eu agradeço a você. Você sabe que eu trabalho de início, a intenção é que a gente fizesse um trabalho que explorasse a realidade realmente no campo. Mas aí veio pandemia, veio sua cirurgia, veio questões pessoais também do professor Janke, questões de saúde sua, questões de saúde minha, enfim. E aí eu agradeço porque você se manteve firme, né? Se manteve firme diante da sua ideia, e os agradecimentos que você fez a si própria, a lá Anitta, né? Foram muito bem merecidos, porque se fosse outra pessoa talvez tivesse existido, mas você não, você manteve a ideia quando convidou a Annelisa, foi perpassando, foi amadurecendo, a gente aceitou, a gente seguiu, veio pandemia, outras dificuldades que eu já coloquei, mas em momento nenhum a Ariane disse assim, professor, vou pesquisar sobre, sei lá, outra coisa que teoricamente seja mais fácil para mim, para a gente, e que me garanta uma melhor nota. Não, hora nenhuma você... E ainda o maluco do professor, alguém, disse assim, vamos fazer uma análise de contexto? Aí ela levantou a sobrancelha, ficou cismada com a possibilidade de escrever sobre isso, mas encarou e no final deu tudo certo. E como eu falei para a Annelise agora há pouco, quanto maior o trabalho, quanto maior a lágrima, quanto maior o sacrifício, quanto mais vivenciada aquela situação de que eu posso, eu faço, sou, é meu, eu consigo, aí no final o sorriso da vitória também é maior. Tá bom? Então, muito obrigado por ter me escolhido para ser seu orientador também. Então, pessoal, a gente vai para aquele próximo momento agora. Professora Annelisa, eu e Priscila, a gente vai colocar o microfone aqui nessa sala no silencioso e as câmeras também. E a gente vai para uma segunda sala. 5 minutinhos a gente retorna, tá bom? Aguardem, por favor. Eu vou ter um troço. Ai, Jesus. Tudo de bom, Lindinha. A Machado tem cerveja. Em nome de Jesus, Helene. Ai, Jesus, eu estava tão nervosa. Aí, mais tarde, a gente tem que tomar uma, tem que comemorar. Com certeza. Chega, eu tô com torcicolo. Pequenininha dos cachinhos de ouro. Ai, Jesus, quando eles voltarem com essa nota. Ei, amiga, a gente tá nervosa ainda? Muito. Agora que eu tô nervosa mesmo. Ah, eu também fiquei Tá ouvindo nervosa, aí? fiquei sem voz também. Tá ouvindo agora? Eu não tinha ligado o microfone, não. Esqueci. Mandando parabéns a tu. Obrigada, vó. Vou torcer pela nota boa aí, pelo amor de Deus. Ai. No mínimo Se 10, Deus né? quiser ser um 10, amiga. Ai, gente. Parabéns, amigo. Vamos querer pelo menos 7. Obrigada, Bem tia. modesta. Deus abençoe. Aí. Cadê Arthur e teu pai, hein? Estão Tu não assistindo. fala, tu não aparece. O pior já passou aí, era a apresentação. Já passou, já deu seguimento, vai embora. Agora Eu não vou embora precisa mais. fazer Aí já minhas deu tudo entregas. certo. Vem cá, que a Isla. Hã?
Vem cá, aqui. Ai, Jesus. Um sonho. Vem, Corém, logo. O Corém tem que vir antes, porque senão não dá. Ah, Miguel, meu afilhado, oh, como é lindo. Olha o resultado de Maria. Cadê Miguel? Olá, Amiga, Maria ô foi amiga, dormir. gostei do tema. Não é, Debs? Miguel, ali. E também gostei do comentário da professora Priscila sobre Freud e, e outro filósofo, que eu até esqueci, né? Peça boa. Bom dia, A pessoal. Isla, bom Bom dia. 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 A Isla, vão demorar a dar a nota? Vai demorar um Já pouco já ainda. eles entram, aí vocês desligam todos os microfones, pelo amor de Deus. Só demora um E pouco. as câmeras também, né? Não, as câmeras podem ficar Uhum. ligadas agora. Só demora um pouco ele dar a nota. Até eu fiquei até sem voz quando foi na minha vez. Debinha, Ah, fica quieta, fica quietinha aí, Debinha. Devinha já fez a apresentação dela já? já foi 2017. Ela foi na Muito minha bem, apresentação. bacana. Tá bom, Debs. Arrasou. Bacana. Bora, Arthur, dá tua opinião. Vai tirar o que ele está dizendo aí? Arthur, meu amor, apareça aí. Cadê ele? Ele vai aparecer. No mínimo 9,5, né, Arthur? 9,9. 9,9 é pesado. É nada, é facinho demais. Quem pode, Tem um pode, né? Quem não 10. pode é a gente. Ai. Cadê o amor da minha vida também? O outro que não aparece. E as comemorações aí vão começar hoje já, é? Com certeza. Você Mas amanhã tem, né? sendo aprovada, já pode começar. Depois das minhas entregas, tudo certo. É. Mas oficialmente é amanhã, né? É. O Salete tá falando com o microfone desligado. Eu acho que Painho vai. Ele disse que vinha, tu não vem não, é? Anjo tá cirurgiada, mulher. O médico proibiu ela de viajar. Vem escondido do médico. Ana, por que tu tá bagunçando aí, só rindo, hein? É o quê? Só Eu tô fica o quê? Tu só fica rindo. E tu quer que eu chore? Também Eu, acho, Thaís. Vai ser um de 10. alegria. Ai, amor. Boa sorte. Desculpa, olha, foi uma correria grande para mim hoje. Eu tive que sair na transportadora, pegar a mercadoria que chegou, mas estou por aqui. Não tem problema não. Quem é? Valeu, Quem Cíntia. é? Agora sabe mais quem é, não, é? Tá bom. É vovó perguntando. Ah, para mim é ela, Anjo. eu estava perguntando. Eu, mulher, me poupe. Eu vou desligar Deixa aqui. eu Ângela Estou trabalhando no seu hoje. Cheiro para vocês. Anjo chegou agora, Isla. Vai participar só daí do 10, quando for anunciada. Ai, Deus. Tô com toxicólogo já. Ei, esses teus professores, para quem sofre de ansiedade, Jesus. E o Salete continua falando com o áudio desligado. Ô, tia Mia, tô bem ansiosa pela nota, hein? Eita! Ai, Jesus. Em nome de Jesus. Já passou, Tutu. Vai ser 10, amiga.
é o professor que estava aí presente que vai dar a nota aí, viu? É É a o Priscila, né? orientador. Ah, Jante. certo. Pessoal, desliguem os microfones, por favor. Valeu, Eleni. Pegamos. Mãe, desliga o microfone. Pessoal, Eu desliga vou o desligar agora. microfone. Sua mãe, Ariane, Samuele? Ana Shirley, Samuel é minha prima. Ah, tá, sim. Cadê tua mãe? Ai, Tá ali, Annelisa, dando tchau. Sim, sim. Ana Shirley. O jovem. Ariane, tá tá, preto. tá pronta para o que você acha chique? Ai, a ata. Tá. Ela me perguntou ontem, pessoal, se eu iria ler a ata. Aí eu disse, vou, pode deixar que eu leia. Aí no final ela disse assim, acho chique. Então, para respeitar o acho chique dela, eu estou só abrindo aqui a ata para facilitar a minha leitura. E vou fazer a leitura agora, tá bom? 3, 2, 1. Ata da defesa do trabalho de conclusão de curso, TCC de enfermagem, da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina Grande, Paraíba. Então, ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2022, às 9 horas, na sala virtual Google Meet 1, com a presença dos professores participantes da banca examinadora abaixo discriminada, realizou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso, intitulado Vulnerabilidade das Mulheres Lésbicas em relação às ISTs, uma análise contextual, desenvolvida pela aluna Ariane Aisla Soares Neves, regularmente matriculada no componente curricular TCC2, no semestre 2022.E, orientado pelo professor Janquilante Simão Almeida. O período de defesa transcorreu em conformidade com as normas estabelecidas pelo regimento do TCC. A aluna utilizou 17 minutos para a apresentação do seu trabalho. Ao término da defesa, os professores da banca avaliadora se retiraram da primeira sala virtual e foram direcionados à sala Google Meet 2. Assim, os avaliadores reunidos em 3 emitiram parecer, atribuindo a nota à aluna. Em seguida, a banca acessou novamente a sala Meet 1, onde se encontravam os demais participantes da defesa, e o resultado da avaliação foi divulgado pelo seu orientador. A aluna obteve nota 10 dos examinadores. O orientador agradeceu a presença de todos e, assim, como orientador do UFE, Campina Grande, 1º de abril de 2022. Ariane, assim, você faz a gente chorar, Ariane. Ariane. Oh, Parabéns, minha querida, você mereceu. Não tirei outra nota, eu já fui com 10 na ponta da língua. Seu orientador é mole para chorar. Cuidado, que ultimamente, depois que a mãe faleceu, só faz chorar. Chora todo dia, todo dia, todo dia. Aí posso chorar mais um pouquinho hoje por você também. Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Esse momento agora é seu. Eu estava muito nervosa. Eu sabia que o trabalho estava bom, eu me empenhei muito. O senhor me ajudou muito. Essa banca é maravilhosa. Eu poderia escolher mais pessoas, mas vocês tinham que estar aqui. Anelisa, por tudo. Precisa, por ter segurado minha mão quando eu precisei. E eu agradeço demais a vocês por tudo, pela trajetória. Não foi fácil. A minha família, aos que seguraram na minha mão, me ajudaram, meus amigos, minha turma, né?
E assim, eu agradecer muito a Deus, a Deus, a Deus, a todo momento, Deus na frente sempre. Se não fosse ele, eu também não teria conseguido nada disso. Estou muito feliz e realizada. Eu estou toda me tremendo. Ai, Jesus. Ainda é isso. Só agradecer. Passar o dia chorando agora. Parabéns, Ariane, seu trabalho está, né, muito bem escrito, né? E você, seu orientador, né, trabalhou com, escolheu um tipo de estudo, né? Que realmente é importante, né? A maneira como vocês decidiram trabalhar como, né? Como o Jean falou, né? Estava pensando em fazer trabalho de campo, mas o estudo vai fazer contribuições importantes, viu? Eu gostei demais quando eu vi análise de contexto, eu digo, oba! Eu costumo dizer que o TCC, ele norteia o resto de nossas vidas, assim, ele é a nossa cara enquanto estudantes, mas também ele é justamente aquilo que a gente deseja mais para frente. Então, eu desejo, né, que você realmente consiga, como eu disse na minha fala, né, ocupar esses espaços com muita força, com muito empoderamento, né, com muita a decisão de mudança, né, dentro desses lugares que você vai ocupar como enfermeira a partir de agora. Meus parabéns, minha querida, sucesso na trajetória. É isso que eu desejo para vocês e parabéns, né, à família, aos amigos, a todo mundo, porque a Ariane não está sozinha aqui, né? Essa construção também, e esse resultado também é de vocês, né? Também é da família, também é dos amigos, também é dos familiares. É todo um processo. Então, parabéns, minha querida, tudo de bom para você. Obrigada. Eu queria pedir a vocês que estiverem com as câmeras desligadas, ligar para a gente tirar uma foto aqui, para salvar esse momento. Olha o meu irmão, Arthur. É bonitinho o bichinho. Alguém tira aí? Gil, alguém? Matheus? Eu tô falando, não tem como traçar pequenininha, poucas pessoas. Hã? Vou ajeitar aqui o mosaico. Pronto, gente, obrigada. Gratidão. Parabéns, amiga. Esse mérito é todo seu. Somente seu. Mereci. Parabéns, Obrigado mais uma vez. Guerreira. Eu que agradeço. Parabéns, Te amo. Ariane. Tchau, gente. Então, pessoal, até a próxima.